Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um Desperta Crente, receba essa palavra hoje, dia 8 de junho de 2023, o Senhor tem preparado uma palavra poderosa ao meu e ao teu coração, receba essa palavra no dia de hoje, gratidão, amém? Gratidão pela sua vida, gratidão pela minha vida, por acordar, por despertar e estar aqui mais uma vez na presença do Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus no teu coração, capítulo 4 de 1 Pedro, nós estamos quase encerrando essa epístola poderosa que está nos ensinando dia após dia a viver mais ainda na presença do Senhor, amém? E eu creio que Deus tem algo aqui para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar rapidamente e eu creio que o Senhor falará conosco, porque a oração é a chave que abre muitas portas, a oração tem poder e o crente que ora tem vitória, o crente que ora, ele tem com o Senhor algo que poucos têm, relacionamento. Tem filhos que querem ficar perto, tem filhos que querem ficar longe. Quem somos nós, né, como filhos na casa do Senhor, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar e te exaltar por esse dia na tua presença. Quero apresentar diante do Senhor esse irmão, essa irmã que está aqui me acompanhando e que vai ouvir a tua palavra neste momento, pela tua palavra poderosa, pelo teu Espírito, Pai. Fala conosco. Usa mais uma vez a minha boca para que o Senhor venha falar o coração de cada irmão que vai estar ouvindo, de cada irmã que vai estar ouvindo. Senhor, não sei o dia, não sei a hora, não sei o mês, não sei o ano, mas de uma coisa eu tenho certeza. Quem ouvir esta palavra será edificado pelo teu nome, Senhor, pelo teu poder, pelo poderio que há em ti. Por isso essa palavra é operosa, opera em nós algo novo no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Capítulo 4 de 1 Pedro, né? No capítulo 1, eu dei um resumo maior da carta. Se você quiser entender um pouquinho maior, você volta lá, né? No capítulo 1, que foi essa semana, 5 dias, você volta atrás aí. Uns vídeos atrás, eu não consigo lembrar qual foi o vídeo, qual foi a data do dia. E você volta lá que você vai ver, você vai ter uma explanação maior da carta, você vai entender por que o apóstolo Pedro escreve essa carta. O povo estava numa grande perseguição, o povo estava passando por injúrias, o povo estava passando por acusações. E eu quero ler aqui 4 versículos para que você entenda o que o Senhor está trazendo aos nossos corações neste momento, para que nós confiamos mais ainda no Senhor, amém? Olha só, versículo 15 até o versículo 18 diz assim: mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou com quem intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento, aleluia, pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles, hein? Que não obedece o evangelho de Deus. E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio? O que será do pecador? Daqueles que não querem dar ouvido à palavra de Deus. Agora, amém? Que o Senhor fala conosco. A epígrafe desse capítulo 4 aqui, nesse capítulo 4, está dividida aqui em 3 partes, esse capítulo 4. A primeira parte vai falar sobre o crente. O crente morre para o pecado. A segunda parte vai falar o relacionamento dos crentes. E a segunda parte vai falar o privilégio de sofrer por Cristo. Nesse capítulo 4 também é um capítulo escatológico, que o apóstolo Pedro vai falar sobre a escatologia da volta de Jesus Cristo, da consumação do século, do julgamento. Você vê que ele está falando sobre o julgamento. Terá um grande julgamento para os ímpios, terá o julgamento também da igreja. A igreja de Jesus Cristo também será julgada pelas suas obras, pelos seus atos, pelas suas ações. Apocalipse fala que o Senhor tem na mão dele o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Amém? Salmo também fala. Então a Bíblia toda, ela vai nos apontar que nós também seremos julgados pelas nossas atitudes, pelo nosso exemplo de Cristo, pelo que nós fazemos aqui na casa do Senhor. Então eu quero te trazer neste momento uma reflexão rápida, para que nós entendamos o que o Senhor está falando conosco. Amém? Porque na primeira sessão ele está falando, o crente morre para o mundo. Ele está falando da nossa morte para o mundo. Salmos 40, versículo 2 diz assim: que o Senhor me tirou de um charco de lodo de perdição, firmou os meus pés sobre a rocha, colocou na minha boca um novo cântico e mudou os meus passos. Então a gente precisa entender que a vida cristã, ela tem uma vida de transformação, uma vida de relacionamento. Há uns dias atrás
Eu tenho 3 filhos, como eu já falei em outros vídeos aqui. A minha menina é muito colada comigo, assim, a gente tem bem colada mesmo, pelo fato que também só tenho ela de menina e tenho 2 meninos. Então ela é muito colada comigo, ela sabe o que eu gosto, ela sabe o que eu gosto de comer, ela sabe como eu tô triste, quando eu não tô, ela sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, quando eu fico legal, quando tudo ela sabe de tudo, porque ela gosta de, ela se dedicou a conhecer a mãe dela. Então, os meus 2 meninos mais novos, o Jardim e o Pedro, eles dizem, mamãe, só gosta da menininha queridinha dela, que não sei o que, não sei se você é mãe, passa por isso, eu passo, porque minha vida é normal, né? Eu não sou quarta trindade, eu tenho uma vida normal de um ser humano normal. Aí esses dias eu falei, meu menino falou, mamãe só fica, porque eu falei que tava com saudade, minha filha é casada, minha filha casou e eu sinto falta, né, costume em casa. Aí ele, mamãe só fica ligando pra essa menina. Aí eu fiquei pensando, eu falei, pai, por que os filhos, em geral, né, a maioria dos filhos, tem isso, achando que o pai gosta mais de um, que a mãe gosta mais de outro? Por que eles têm isso? Se a gente sente o mesmo amor, é o mesmo amor. A única diferença é que tem quem fica perto, tem quem fica longe. Olha, minha irmã, o Senhor ministrou no meu coração fortemente. O Senhor falou assim, sabe qual é a diferença entre os seus filhos? Porque que um acha que você gosta mais do outro, tu acha que gosta mais do outro. Porque a sua filha se dedica a estar perto, a sua filha se dedica a te conhecer mais. Ela sabe quando você está triste, ela gosta de te ouvir conversar, ela gosta de te ouvir falar. E os seus meninos já são mais ativos na vida de menino, né? Nas coisas dele, que é dos amigos, essas coisas. Aí o Senhor falou comigo, então, minha filha, essa é a diferença entre os meus filhos. Tem filho que quer estar perto e tem filho que prefere andar desapercebido e longe do pai. Quem é você como filho na casa do Senhor? Você quer estar perto ou você quer estar longe? Porque quem ama tem desejo de conhecer. Quem ama quer saber o gosto da pessoa. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer desvendar tudo aquilo que se relaciona ao nome daquela pessoa e aquela pessoa. Então, quem ama Jesus, quer conhecer Jesus, quer ter relacionamento com ele, quer estar perto dele. Quem é você dentro da casa do Senhor? Que tipo de filho você é? Você é o filho que está perto ou é o filho que está longe? Você é o filho pródigo? Porque o filho pródigo quis sair, mas o filho que estava dentro, o filho mais velho que estava dentro, quem nós somos na casa do Senhor? Então a gente precisa refletir sobre isso. E sabe a palavra que o Senhor me confiou? O Senhor me confiou submissão. Quando eu sentei aqui, o Senhor falou comigo, submissão. Os filhos que se submetem, os filhos que se submetem ao senhorio de Cristo e os filhos que se submetem a desobedecer a Cristo. Porque tem crente desobediente, tem crente que ouve, sabe o que tem que fazer, mas não faz, sabe o posicionamento que tem que tomar, mas não toma, sabe que precisa sair de certos ambientes, de certas amizades, de certo posicionamento, mas não sai, continua da mesma forma. Filhos desobedientes e filhos obedientes ao Senhor. Então, quem nós somos? Nós somos filhos submissos à vontade do Senhor ou filhos insubmissos que não obedecem? Nos evangelhos tem uma parábola que o pai pede os filhos para ir trabalhar na vinha. Um fala, eu não vou, e o outro fala, eu vou, mas não vai. Aí o Senhor pergunta, quem deles está certo? Aquele que falou que não foi, mas foi? Ou aquele que falou que ia e não foi? Então tem gente que é assim, capa, vive capa dentro da igreja. Fala que faz, fala que vai, fala que mas não é nada disso. E o Senhor está dizendo, eu sei quem é. Tem aquele que não quer fazer porque não está aguentando as perseguições, não está aguentando a prova, não está aguentando a luta, mas faz por obediência, por submissão a mim. É isso que o Senhor está dizendo. Então nesse capítulo, ele está dizendo que o crente morreu para o pecado. Irmão, nós morremos para o pecado. O versículo 1 diz assim, ora, tendo Cristo padecido na carne, amai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Então rompa com o pecado hoje, irmã. Rompa com o pecado hoje, rompa com essa fofoca hoje, com essa contenda hoje, com esse mau caratismo hoje, porque são vários tipos de pecado, principalmente aqueles pequenininhos, aqueles que a gente fala que não tem nada a ver. Cuidado, esses são o pecado que mais vai levar crente para o inferno, é o nada a ver, é aquilo que faz e acha que ficou por isso mesmo, é aquilo que está fazendo e acha que todo mundo vai estar concordando, e o Senhor está dizendo, desperta, levanta dentre os mortos, para poder você entender o que o Senhor está falando com você. No passado, a gente vivia agradando e fazendo tudo aquilo que era errado. O versículo 3 está falando que a gente vivia numa época, andava às errantes, andava fazendo aquilo que agradava, na libertinagem, na sensualidade, na bebedice, nas orgias, nas farras e nas idolatrias repulsivas. Nós andávamos lá atrás, mas hoje que nós estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, a nossa vida tem que ser outra, o nosso posicionamento tem que ser outro. O versículo 4 fala que os ímpios acharão estranho o posicionamento do cristão. O versículo 4 está dizendo, eles acham estranho que não vos ajuntais com ele na mesma correria desenfreada de licenciosidade e por isso vos caluniam.
Eles vão achar estranho quando aquela fofoqueira sair da roda da fofoca, posicionar no lugar de santidade, começar a viver uma vida santa. Vai achar estranho que aquela cachaceira que bebia até cair, largou, abandonou o pecado da idolatria, da cachaça, de tudo, e veio servir a um Deus vivo. Então o que vai acontecer? Eles vão te caluniar, eles vão se levantar com fofoca, com contenda contra a sua vida. Eu lembro que há 6 anos atrás, quando eu conheci Jesus, eu dormi doida, louca, cachaçada, tinha fumado 7 maços de cigarro num dia. No outro dia eu conheci Jesus, Jesus me libertou. Então as pessoas que me conheciam até hoje, eles ficam em choque quando me vê, porque a minha transformação foi assim. Eu era uma mulher que gostava muito de vaidade, meus anel, aquelas unhas grandonas, mega ré. Então eu larguei tudo por amor a Jesus, abandonei tudo pelo amor que me alcançou, pelo um Deus verdadeiro. A Bíblia fala, João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não acredito nessa transformação que muitos aí dizem ter e continua mal pagador, mentiroso, enganador, contendeiro, invejoso, fofoqueiro, prostituto, ladrão, salteador. Não, quem tem um encontro com Jesus tem no automático uma transformação, irmãos. Nós vamos sendo transformados dia após dia, mas nós abandonamos o pecado. Não tem ninguém mais santo que ninguém, porque se eu tivesse santo eu não estaria aqui, já tinha subido já. Se eu tivesse totalmente preparado, eu estou vivendo uma vida de luta, de renúncia, negando a mim mesma todos os dias para alcançar a verdade. Mas se eu aceitei Jesus e vivo na vida promíscua que eu vivia, isso é mentira, é anátema, é engano, é um evangelho falso. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós saímos do pecado. E os ímpios, eles não vão aceitar, eles vão nos criticar, eles vão levantar contendas. Até muitos que estão dentro da igreja se enganando a si mesmos, que somos os primeiros a fazer isso. Mas cabe a nós continuar firmes até o fim. Vai ter acerto de conta. Versículo 5 está dizendo: todavia eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Aleluia! Jesus vai julgar os vivos e os mortos, meu querido. Não pensa não que a gente vai passar impune nas coisas que faz, não, está enganado. É por isso que o apóstolo Pedro está falando aqui que o julgamento começa na casa de Deus. O julgamento começa na igreja. Você acha que essa bagunça que está acontecendo no Brasil vai continuar? Você acha mesmo que o Senhor vai ficar de braço cruzado enquanto vê homens e mulheres que sofrem pela verdade do evangelho, por amor do evangelho, aonde esses hipócritas brincam com Deus, aonde esses falsos mestres, esses doutores segundo as suas próprias compusciências, vivem ensinando idolatria, ensinando mentira, ensinando engano para o povo? Você acha que o Deus da verdade vai ficar de braço cruzado? Não. Vai chegar o julgamento, meu filho. Vai chegar a hora desse julgamento. O apóstolo Pedro aponta para o julgamento futuro, porque esses irmãos aqui em Cristo, eles estavam esperando Jesus naquele tempo, naquela época. E você? Eles já estavam esperando Jesus, a volta de Jesus tinha assunto ao céu, tinha ido ao céu, e eles já estavam esperando o retorno de Jesus para arrebatar a igreja. E você? Essa é a expectativa do cristão. Pode ser hoje o arrebatamento, irmão, da igreja. Mas se não for o arrebatamento da igreja hoje, pode ser o meu arrebatamento. Muitos já tiveram seu encontro com o Senhor. E você está pronto para ter esse encontro? Porque nós estaremos perante o Senhor, vivos e mortos. A Bíblia vai falar em 1 Tessalonicenses que os mortos ressuscitarão primeiro para o arrebatamento. E nós que seremos vivos, seremos levados aos ares e encontraremos com o nosso Senhor. Então não se engane, irmão. Não deixe a sua vida morrer junto com alguém ante querido. Talvez alguém que você conhece morreu em Cristo. Tenha certeza que você vai reencontrar naquele grande dia do Senhor, quando o Senhor nos levar para a glória com Ele. Você vai encontrar o seu ente querido. Então saia dessa depressão, irmão. Saia desse... Tem pessoas que estão perdendo seus entes queridos, estão morrendo juntos, estão se enterrando juntos. Eu sei, é uma dor terrível. Eu perdi meu sobrinho, eu sei o que é isso. Dói mesmo, dói na alma. A gente fica pensando onde foi os erros. Por quê? Mas o Senhor está dizendo: fique vivo para que você suba, para que você tenha vida com Deus. Não deixe a perda de alguém te fazer perder a sua vida, irmãos. Porque se morrer em Cristo, tem a oportunidade que vai ser levantado dentre os mortos para arrebatamento da igreja. Tenha certeza disso. Se sua mãe morreu em Cristo, se seu pai morreu em Cristo, se seu filho morreu em Cristo, se seu sobrinho, sua tia, sua mãe, seu irmão, seja quem foi que morreu em Cristo, ele vai ressuscitar em nome de Jesus para estar na glória conosco. Amém? Então saia desse pensamento negativo, porque vai ter acerto de conta. Olha, a fatura do cartão chega para todos.
Quem usa cartão de crédito, quem faz compra, quem compra aí, a conta chega. E vai chegar a conta para muita gente, tá? Não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. Você que tá plantando aí contenda, fofoca, calúnia, mentira, se prepare para a colheita do que você tá plantando. Tudo que você tá plantando, você vai colher. Não adianta, não tem pra onde correr. E outra coisa, não vem dizer que eu tô lançando palavra de maldição. A irmã tá me ajudando, não. A irmã não está te amaldiçoando. Eu estou falando para você que a lei do retorno chega. Em Salmos vai dizer que aquele que rola uma pedra para passar em cima do seu irmão, cuidado com o retorno da pedra. Ela pode voltar e passar por cima de quem estava empurrando a pedra. Aquele que cava buraco para poder seu irmão cair dentro, cuidado. Ele mesmo pode cair naquela sepultura que ele fez. Então a gente tem que ter cuidado, meu irmão, porque a palavra de Deus nos ensina a ser santo. Ser de santo porque o vosso Pai é santo. É isso que o apóstolo Pedro fala aqui no capítulo 2. E é isso. Se você é santo, se você serve a um Deus que é santo, Espírito Santo, o Deus Santo, o Filho Santo, a sua vida tem que ser em santidade. Amém? E o relacionamento dos crentes pode ser hoje o arrebatamento. Ele vai falar no versículo 7, ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Tem bom senso, minha irmã? O diabo, quando ele quer parar um crente, ele coloca um amigo falso do lado. O diabo, quando ele quer parar um crente, ele coloca uma pessoa com os lábios doces. Quando o homem vê defeito demais na sua mulher em casa, ele começa a colocar pessoas, mulheres ali, mulheres que falam, que elogia, mulheres que fazem aquilo que a esposa não está fazendo. Para quê? Para enganar, para destruir aquela família. O diabo tem 1001, irmão, sutilezas. Ele é ágil, ele sabe fazer. Muitas vezes é a gente que fica brincando de ser crente. Acorda e seja um verdadeiro cristão, um servo, um santo na presença do Senhor. Ande, mas ande com exemplo. Ande, mas ande na santidade. Continue crendo, porque pode ser hoje. O crente tem que morrer para o pecado. Sabe o que o Senhor falou comigo sobre submissão? Quando o Senhor falou comigo sobre submissão, veio na minha mente mais uma vez, desde ontem eu estou com esse versículo na minha mente. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim, submeta-se a Deus. Submeta a Deus. Depois você resiste o diabo. E aí ele vai fugir de você. Se a sua vida não tem submissão a Deus, não tem como você resistir o diabo, não, minha irmã. Se você não vive uma vida de submissão, obediência à palavra de Deus, você não vai resistir o diabo. Não tem como. Porque se você não tem uma vida de submissão, uma vida de intimidade, você não ouve o que Deus quer, você não obedece o que Deus... Muitas vezes Deus vai me pedir coisas, vai te pedir coisas que você não vai querer fazer. Deus vai te pedir coisas que você não vai querer fazer, mas é necessário você fazer. Então entregue a Deus aquilo que Ele está pedindo. Faça aquilo que Ele está te mandando e você vai ver como você vai ter força para resistir o diabo. O diabo tem 1001 sutileza, 1001 artimanha. Muitas vezes o inimigo usa pessoas, porque ele não vai usar animal, ficar latindo atrás de você, um cachorro na rua, um gato para estar atrás. Não, ele vai usar pessoas mesmo. Ele usa pessoas que estão aí na brecha para ser usado por ele. Ele usa mesmo. Se deu brecha, ele vai usar mesmo. Ele vai incentivar mesmo, vai e pronto. Então você precisa estar na obediência, na submissão com Deus, para você ter esse discernimento. O Senhor falou comigo, olha, tá vindo pessoas mandadas pelo seu inimigo para tentar provar o seu, como é que fala, meu Deus? Me deu um branco na mente. Para provar em você o teu equilíbrio. O Senhor falou isso comigo. Pessoas estão vindo para provar o teu equilíbrio, mas não é o seu adversário, está sendo usado por ele. Mas sou eu que estou no controle, porque eu quero te dar equilíbrio emocional. Eu quero te dar domínio. Irmão, quando o Senhor quer dar algo para a gente, Ele vai nos provar. Ele vai nos levar à prova. Ele vai colocar a gente no deserto, no vale. E eu falei, Jesus, não me dá graça. No primeiro teste quase que eu reprovei. Mas aí eu lembrei, comecei a clamar, Deus, misericórdia, misericórdia, me dá equilíbrio, me dá domínio. E comecei a falar. E o Senhor falou, você vai ter que ficar mais em silêncio, você vai ter que calar. Então eu tenho que calar em situações que eu quero falar. Você sabe o que é isso para uma mulher que gosta de falar? É se calar na hora que eu quero falar. Você que é mulher sabe, nós falamos muito. Isso é algo, é mesmo que Ele está matando. Então o Senhor nos ensina dessa forma, trazendo pra gente aquilo que a gente necessita. Então o Senhor está trazendo para a tua vida equilíbrio, domínio próprio. O Senhor está te ajudando, o Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te trazendo a sua mente. Vigiai, cuidai da sua coroa, tomai posse da tua coroa, irmã. Vigiai para que ninguém rouba a tua coroa. Apocalipse 3:11. Vigiai para que ninguém tome a tua coroa. O diabo está aí tentando tirar a coroa de muitos crentes e tem tirado de alguns por falta de vigilância. Não se preocupe se Deus está arrancando do teu caminho pessoas. Não se preocupe se Deus está mudando o seu cenário, está te tirando de alguns ambientes. Quando Deus quer fazer algo, Ele tira mesmo de algum ambiente. Ele tira para se cumprir aquilo que Ele quer fazer.
Muitas vezes ambiente, pessoas, muitas vezes lugar que a gente está que tá impedindo do agir de Deus. Tem pessoas que já saiu de algum lugar e depois falou comigo, missionária, meu Deus do céu, olha, eu ouvi aquilo que você falou e é verdade. Quando eu mudei o ambiente, quando eu saí de certo lugar, a minha vida começou a desenvolver. Então é ambientes que nós estamos que talvez prende ali, que a gente não está vivendo aquilo que Deus quer. Então saia desses ambientes, dessas amizades tóxicas, dessas pessoas contendeiras. Irmão, não tem coisa pior do que pessoa invejosa. A pessoa invejosa, ela nunca quer te ver melhor que ele. Ela quer te ver sempre pior e ela quer o teu lugar, ela quer ser quem você é, ela quer ter o que você tem. A pessoa invejosa é a pior pessoa que tem para lhe dar. Ela tem inveja de tudo, ela quer tudo que você tem, ela quer ser o que você é. E o Senhor está dizendo, eu estou repreendendo e tirando da tua vida essa amiga invejosa, esse amigo invejoso, porque o amigo invejoso, irmãos, ele nunca fica feliz com a sua vitória. Nunca. O amigo invejoso, ele nunca fica feliz com a sua vitória. Você pode contar a bênção que for, que ele sempre vai botar um defeito, que ele sempre vai dizer ruim. E se você não fica feliz com a vitória do seu irmão, você não é amigo. E você não é irmão, você é invejoso. Você é uma cobra trocando de pele para dar o bote. Então aprenda a ser verdadeiro. Amém? O privilégio de sofrer com Cristo. Aleluia. Eu vou ler só esse versículo aqui rapidinho, que eu gosto de estar dando uma basezinha. E eu falei sobre isso, sobre pessoas falsas, pessoas que não vivem um relacionamento verdadeiro. E do versículo 7 até o versículo 11 está falando sobre o relacionamento da igreja, sobre os relacionamentos dos irmãos, né? Que a gente tem que ser hospitaleiro, que a gente não tem que ficar se queixando uns dos outros, mas servir uns aos outros com o dom de cada um recebeu. Qual o dom que você recebeu, exerce ele. Foi chamado para pregar, prega. Foi chamado para cantar, cante. Foi chamado para limpar o banheiro, limpe. Foi chamado para limpar a igreja, limpe. Mas faça aquilo que você foi convocado, que você foi chamado. Para de querer pregar porque a irmã prega, eu quero ser pregadora. Não prega nada, não consegue pregar porque o seu chamado não é esse. Agora o seu chamado é para louvar, louve, adore o Senhor. Para de querer chamado de outras pessoas e vive o teu chamado. O Senhor me chamou para pregar. Eu tenho dom para pregar. Agora vai eu querer cantar. Eu sou um desastre cantando, a minha voz é horrível. A minha voz é rouca, eu falo muito rápido, eu falo alto. Entendeu? Você imagina eu cantando, eu não tenho para cantar, porque o meu chamado foi ministrar a palavra, o meu chamado foi para ser dispensador da palavra de Deus, para fazer a vontade do Senhor, e Deus me chamou para isso. Então por que eu vou querer agora dar uma de cantora? Porque uma irmã canta, com a inveja da irmã eu quero fazer o que a irmã faz. Sai desse nível de inveja, irmão. Começa a viver a sua vida com vontade, com desejo de fazer o que o Senhor te chamou para fazer, amém? Ó, o versículo 1 diz assim, ó, se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus prove, de maneira que em todas as suas atitudes Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Faça aquilo e fique no posicionamento que você foi chamado. Não queira fazer porque a irmã faz. Larga de ser invejoso, contendeiro. Não queira tomar a cadeira dos outros. Fique na posição que Deus te chamou. Faça aquilo que Deus te chamou, que Deus vai te honrar aí, desse mesmo lugar que você está, nesse nível que você está. Deus vai te honrar. Amém. O privilégio de sofrer para o Cristo, do versículo 12 ao versículo 19. Eu só li alguns versículos aqui. Que nenhum sofra como homicida, não aceita. Não aceita sobre a sua vida, porque aqui esses irmãos aqui, eles estavam sendo culpados de ser homicida, ladrão, praticante do mal, a quem se interrompe em negócios alheios, fofoqueiros, contendeiros. Eles estavam taxando esses irmãos dessa forma, mas esses irmãos não eram nada disso. Só que o versículo 17 fala o que? Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Então, irmãos, a gente às vezes não entende quando o sofrimento bate a porta, quando um câncer bate a porta, quando a doença bate a porta, quando a escassez bate a porta, quando um vento sopra dentro da casa. A gente gostamos de ficar estável, a gente gostamos de ficar estabilizado, gostamos de ficar bem, gostamos de contar vantagem. Irmãos, o negócio está tão sério, a soberba está tão grande no meio dos crentes, que o povo adoece e não pede mais nem oração mais. Eles pedem pix. Pix eles pedem, agora oração eles não pedem não. Pede pix para fazer isso, pede pix para fazer aquilo, mas não pede oração na igreja. Por quê? Porque eles esqueceram e estão perdendo o temor a Deus. Porque antes, pelo que eu entendo da palavra, pelo que eu vejo, eu conheço muitas irmãs que têm muitos anos de igreja, e ela sempre fala que antigamente a igreja se unia para orar por tudo, orava por tudo. Hoje não tem isso mais. O negócio está tão sério, o orgulho, a soberba está tão sério, que as pessoas adoecem, mas não falam que estão doentes, porque não querem mostrar a sua fragilidade humana. Pessoas que se acham a quarta trindade. Nós estamos vivendo esse tempo. É isso que ele está dizendo. Não se envergonhe. Não se envergonhe de sofrer por Cristo. Não se envergonhe de sofrer pelo Evangelho. Ao contrário, glorifique a Deus. Irmãos, quando eu estava com câncer nos 2 seios, eu ia pro Pão de Ônibus pregar ali e só vinha pessoas doentes me pedir para me orar por elas. Eu com câncer nos 2 seios, debaixo de sol quente. Quem me vê pregar lá no ponto antes sabe, é debaixo de sol quente, é para lá e cá, lá que eu prego nos 2 pontos. Então quem me
me vê lá sabe, é sol quente na cabeça, eu com câncer no seio, sol quente na cabeça, sendo perseguida, caluniada, humilhada, sofrendo e fazendo a obra do Senhor ali. Mas isso é para a glória do teu nome? Não. Isso é para glorificar o Senhor, porque eu me alegrava quando eu ia ali, porque quanto mais eu leio a palavra, eu falava, meu Deus, obrigado, eu estou sofrendo porque o Senhor me escolheu para sofrer, dói. Às vezes você pode até parar, porque é muito grande a luta, mas depois você vê que você é escolhido para ser co-participante dessa graça maravilhosa, que é sofrer por esse evangelho verdadeiro, sofrer por amor à verdade, que não se corrompe, que não se vende. Aleluia, glorifique a Deus em meio a essa luta, prova, luta, deserto, tudo é para glorificar o nome do Senhor. Mas quando eu sair desse vale, hoje eu posso te dizer, Deus cura câncer, Deus restaura, Deus levanta, Deus exalta, Ele é Deus para cumprir, Deus justifica, e Ele tem me justificado durante todo esse tempo. Sabe o que eu faço? Em silêncio e oração, irmãos, continue clamando ao Senhor, crendo no poder de Jesus Cristo. A promessa de Deus vai se cumprir, vai chegar a hora, a igreja vai ser arrebatada. Sabe qual é a maior prova viva da sua vida com Deus? É quando a trombeta soar, é quando o sofá soar, é quando os anjos começarem a trocar a trombeta, você subir para a glória. Esse é o maior testemunho da sua vida com Deus. Para de querer testemunhar a sua vida com Deus para homens falhos, pecador. A gente tem essa mania de querer dar satisfação da nossa vida para quem é pecador, igualmente a gente. Somente vive uma vida santa dentro da palavra com Deus e deixa Deus se justificar. Eu sempre falo que a maior justificação para a minha vida e para a vida daqueles que estão na presença do Senhor, para a vida daqueles que estão buscando o céu com sinceridade, com intensidade, porque o céu vai ser ganhado, como o apóstolo está falando aqui. O céu vai ser ganhado com esforço. O céu não vai ser qualquer um que vai chegar lá, irmão. Tem que ter muita garra para renunciar a si mesmo e continuar firme num tempo onde o mundo rejeita Deus, onde o mundo profana contra Deus, onde o mundo vive uma vida longe de Deus, e você querer ver uma vida santa e perto dele. Isso é o maior testemunho, sabe quando? Quando você subir para a glória. O maior testemunho da sua vida com Deus vai ficar para quem ficar aqui na terra. Aqueles que ficam apontando, essa não é crente, esse não é crente, eu duvido, eu quero ver. Pode deixar, o arrebatamento vai mostrar para muita gente. Tem gente que fala, eu queria ver de quem vai ficar na... Fica aí querendo ver, eu não quero ver nada, eu quero é subir. Problema de quem não quer subir, eu quero consertar minha vida e subir. Agora, se você quer ficar aqui na terra para ver quem sobe ou quem não sobe, aí é problema seu com Deus. Agora o meu, minha irmã, eu quero é subir. E quero que você pense assim igualmente a mim. Para de querer dar satisfação da sua vida para os outros. Continue uma vida santa com Deus. Deixa o povo falar. Satanás vai usar mesmo, vai falar. Depois você lê com profundidade o versículo 4 e o versículo 5. Eles vão falar. Não adianta, porque você saiu da bebedice, você saiu das orgias, você saiu da farra, você hoje repugna tudo isso. Você hoje não vive mais na vida pagã, você não vive mais na idolatria, você não vive mais fazendo as obras do diabo. Então o que acontece? Versículo 4, eles vão te caluniar, eles vão se levantar contra você. Pessoas que estão fingindo de crente, de capa de crente, vai se levantar. Mas cabe a você querer essa vida santa com Deus. Amém? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Versículo 18. Se é na luta e na dificuldade que nós vamos ser salvos, imagina o que vai ser desse povo que vive uma vida insubmissa a Deus, que vive uma vida longe de Deus. Então submeta-se a Deus, para você resistir o diabo e ele fugir de você. O diabo só foge quando o crente é resistente. O diabo só para de perseguir quando ele vê que não tem mais. O diabo já tentou de tudo quanto é área. Aí quando ele vê que aquela área você está forte, ele vai tentar outra área. Então submeta-se a Deus, para que o Senhor te dê força, para que o Senhor te dê alegria, para que o Senhor te faça entender todas as vontades do Senhor. Amém? Bem-aventurados sois vós, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Versículo 14. Bem-aventurado é você que tem o Espírito Santo da verdade. Bem-aventurado é você que está sendo fortalecido por esse Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Vou ler o versículo 19, vou encerrar. Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar, aleluia, sua vida ao seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Continua, mas continua sendo fiel. Continua, se errar, erre caminhando, erre andando, erre sendo fiel, erre pedindo perdão. Senhor, eu errei, porque nós somos falhos. Mas não usa isso como desculpa não, tá? Capítulo 3 aqui vai falar, não use a graça para viver praticando o pecado, tá? Não use a graça, não use a graça do Senhor Jesus Cristo para viver praticando o mal. Ora, quem vos falará mal se sois zelosos do bem?
Deixa eu falar, porque uma hora eles mesmos vão ficar envergonhados. Porque aquele que se levanta, eles mesmos serão envergonhados. O capítulo 3 está falando que aqueles que falam mal, com seu bom procedimento, vão ser envergonhados pela sua própria língua. Amém? Então, fica firme com Jesus, confia nele, entrega a sua vida a ele, tenha fidelidade a ele. Fica nesse versículo 19, tá bom? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida e seu fiel Criador. Então, creia em Jesus Cristo e seguir praticando o bem. Pratica o bem, irmão. Independente de quem está te caluniando, independente de quem não quer praticar o bem, pratica você e segue adiante. Vambora, vamos baixando. Daqui a pouco nós vamos para casa, amém? Deus te abençoe, que a paz do Eterno esteja na tua casa. Desperta, crente, receba essa palavra. Gratidão pela tua vida. Se esse vídeo te edificou, passe para mais alguém. Abençoa a vida de mais alguém. Dê o like, se inscreva no canal e que Deus continue te fortalecendo. Amanhã, em nome de Jesus, será o capítulo 5 da carta do apóstolo Pedro, amém? 1 Pedro, capítulo 5 amanhã, e eu creio que Deus vai falar mais forte ao nosso coração. Deus te abençoe, fique na paz do Eterno e que o Senhor multiplique as bênçãos sobre a tua vida, amém? Deus abençoe.